já está convocado aqui para uma apostinha. Tá aceita ou não essa aposta para hoje? Boa tarde, Tico, Flávio. Boa tarde a todos. Primeiro que não lhe devo nada. Não lhe devo R$1. Não lhe Você devo não me deve nada. R$300? Não lhe devo nada. Não devo R$1 a você. E tá valendo 100. Por quê? Não sei, olhe sua conta. Olhe sua conta. Que Já me pagou, Marcos André. Nada, irmão. Aqui, ó. Aqui é papo, não lhe devo R$1, não devo nada. E tá valendo 100 não, tá valendo 200. Então tá bom. Então hoje tá valendo 200. Eu gosto dele que ele vem brabo, eu reajo brabo. Não lhe devo Agora, nada, absolutamente nada. Não sou você que fica enrolando, não. Principalmente quando eu tenho crédito. Quando eu tenho crédito. No Mundial de Clube, você sabe quanto você perdeu no Mundial de Clube? Ainda tô com 500 de eu crédito. perdi Então no saldo. Quero 200 hoje à tarde. O que você tá fazendo, amor? Tô dando uma cavadinha Pra quê? pra ver se eu acho os R$200 do Vampeta. Olha a cavadinha, ó. Cavadinha. Não tô achando. Já perdeu 300, 100 no Internacional, perdeu 200 no Estudiantes, mas agora tô dando uma cavadinha pra procurar os 200. Boa tarde, amigos do Canelada. Fardado eu Como é bom, como é maravilhoso ter mais R$200 na conta. Eu tô aqui na Sardenha, eu dei cavadinha, eu fui cavando, eu tentei achar e eu não consegui encontrar ainda os R$200 do Marcos André. Que pena que eu não posso gritar como eu costumo fazer, porque eu tô aqui no aeroporto, mas eu tinha que fazer o programa de hoje. Eu tinha que fazer o programa, primeiramente, para agradecer. Agradecer a um grande amigo que me ajudou tanto nessa viagem. São R$500 já somados, dá para pagar já uma diariazinha de algum hotel. Livian tá agradecendo também, que conseguiu tomar um vinhozinho e ele perdeu de novo. Eu sei que parece mentira, mas não é. É uma sequência de porrada que ele vem levando. Ele foi no Internacional, porrada. Ele foi no Estudiantes, porrada. Ele foi no Corinthians, porrada. E o pilhadinho vai enchendo o seu bolso. E para melhorar tudo, hein? Para melhorar tudo, Flamengo abre 5 pontos de distância do Palmeiras e 4 pontos de distância do Cruzeiro, hein? Um jogo difícil e o que interessa é que essa carteirinha aqui vai estar mais cheia no dia de hoje. Eu cavei, eu tentei, né, na cavadinha, eu tentei achar ali os 200 de Marcos André, ainda não achei. Mas eu sei que ele é bom pagador, eu não chamo ele de seu Madruga, não, porque eu não preciso cobrar tanto para ele me pagar. E já que você pediu, eu chamei para 100. Você quis ser brabo, você quis ser brabão, vamos 200! Vamos 200, Marcos André. Se quiser fazer o Pix hoje, a carteirinha tá aqui, esperando. Muito bom te ter aqui num dia como hoje. E hoje sim, eu tenho que reconhecer. Você fala a verdade. Quando você não aparece depois do fumo, é porque o Gabriel Dias, aquela desgraça, ele te tira da escala. Mas hoje você estava instalado, graças a Deus, eu posso te cobrar e dizer, Flamengo chega à 6ª vitória dentro da Neoquímica Arena, junto com o Palmeiras, se torna o time que mais venceu o Corinthians dentro da sua casa. Ô Marcos André, não quero você triste, só quero você feliz para me pagar, meu grande amigo, meu companheiro, que eu vi tua expressão depois do jogo ontem. Você estava chateado, você estava triste, mas as coisas vão mudar. E o meu ombro tá sempre aqui, Marquinhos. Boa tarde, Tico, Flávio, boa tarde, Mauro, boa tarde a todos. Lembrando que tem um otário que tá passeando e ainda tô com 300 do bolso dele do Mundial de Clube. Cada gol do Harry Kane foi 200. Ainda tá no crédito? Tô no crédito 300. E, tem invejas boas e invejas ruins, né? Por exemplo, eu moro no Tatuapé, essa é inveja boa. Saio, venho lentamente na Radial Leste, pego o meu trânsito, estou aqui,
fardado, porque a direção nos faz andar fardado, enquanto tem um otário com sorte que faz o programa de onde quer. Um dia eu vou querer ter essa oportunidade lá com a família Carvalho. Ele tá lá, né? Tá Não? em Manaus hoje, E o mais engraçado é que ele fala assim, ó, é um sacrifício, eu parei aqui como a Jovem Pan normalmente atrasa, né, salário, não paga ele, não paga, ele pode fazer de onde quer. É um sacrifício pra ele. Parei, sabe onde eu parei? Parei aqui na areia, parei na mata, olha lá, a camisa lá. Não, você parou na prainha aqui embaixo. Tá lá, na ecologia lá, camisa ecológica, tudo. Mas ele é bom de matemática, eu gosto desses caras bons de matemática, né? Tô com 300 no bolso aí, ele tem mais. Calma que tem mais. Calma que vai ter mais, Chico. Só ver o sofrimento de vocês por alguns minutos me satisfaz, é um orgasmo. Louco. Ver o que ele sofreu no primeiro tempo, não só aqui nesse jogo de ontem, Flávio. No jogo lá também, contra o Estudiante. Mas no final de jogo, semana muito boa, Flamengo classificou. Ontem tomou um susto no primeiro tempo. O Will Alberto de parabéns. Tá de parabéns, porque fez duas. Ele ontem conseguiu fazer um monte de merda, o Will Alberto. Ele fez gol. Ele deu cavadinha, ele sabe que está pendurado com 2 cartões e o Corinthians precisa dele. Vai ter que ir para o Rio Grande do Sul agora sem ele, porque tomou o cartão. Na hora que foi lá comemorar, né? O Dorival na coletiva fala, pô, os caras vão no Dorival, não, ele teve o exemplo do Depay. O Depay fez isso contra o próprio Mirassol, né? Então, assim, foi uma vitória boa do Flamengo, difícil. Né? Mas quando muda o time, a gente fala do elenco do Flamengo. O Corinthians, quando teve gás, com 4 homens no meio campo, o Flamengo não andou. Depois mudou a forma de jogar, com 3 zagueiros, diminuiu os homens de meio campo. E aí o Flamengo veio com o Jorginho, Alexandro, Prata, Danilo e Luiz Araújo. Faz o segundo tempo melhor, primeiro tempo do Corinthians, segundo do Flamengo, o 2-1, merecidamente. Abre 5 pontos do principal rival, que é o Palmeiras, que tem um jogo a menos. Esse jogo é um clássico contra o Santos, fora de casa, na Vila Belmiro. E o senhor pode curtir à vontade, Tico. Tudo ao seu tempo. Eu ainda tenho 300, viu? Vou fazer o Pix bonitinho de 200. Ainda estou com 300 de lucro. Porque cada gol do Harry Kane no Mundial do Clube valeu, por isso que vos fala, R$ 1.200. Agora, ô velho Vamp, vamos lá. Não, esse é o melhor cenário, né, cara? Por isso que eu digo, ó, você entrou com algum recurso, o presídio liberou agora pra ir pra selva também? Porque antes era só tijolinho, ontem à noite tijolinho. Hoje já tá na parada ecológica, com a camisa ecológica. Olha onde eu tô. Céu do cativeiro. Aproveitei um jardinzinho. Agora, o que eu quero te perguntar, 2 coisas. Primeiro, você gostou da minha cavadinha pra buscar os seus 200? Gostou da cavadinha? A tornozeleira permite, pode molhar? A tornozeleira pode molhar na água? Agora, ô Marcos André, falando sobre o jogo, né? Realmente, porque você falou dessa paradinha do Yuri Alberto. Olha aí. A Lívia me mandou aqui, ó. Quero ir pra esse aeroporto aí. Eu tenho uma X9 do meu lado. A Lívia mandou aqui, ó. Manda botar aqui, ó. Aqui, ó, mandou agora. Eu já tá, peraí. Acabou de entrar no ar. Entrou. Agora, estamos aqui no nosso estúdio e a pergunta que eu vos faço, Marcos André, eu vi o nosso amigo, o craque Neto, ele estava transtornado com o Yuri Alberto. Tava transtornado. O Neto, na boa, é porque você tem que levar como personagem. Mas é muito bom, porque ele fala com todo o respeito que eu tenho a imagem do Yuri Alberto. Vai tomar... tipo assim, aquilo ali é sensacional. Agora, Vamp, o cara teve o exemplo do Pato, que saiu chutado do Corinthians por causa de uma cavadinha. O cara teve o exemplo do Depay, que foi muito criticado quando fez contra o Mirassol e perdeu o gol. Pô, eu gosto muito do Yuri Alberto, eu encontrei ele nas férias agora nos Estados Unidos, moleque gente boa, família gente boa. Mas, Vamp, não pode. Não pode dar uma cavadinha com 4 meses sem marcar gol, voltando de lesão. Pô,
Não pode, e ainda mais do jeito que foi. Foi uma cavadinha ridícula, né, Vamp? Então, Tico, é que eu falo assim, né? A gente brinca aqui, o programa tem essa liberdade. A gente brincar, mas assim, fundo de verdade, você pega um Yuri Alberto, sabe a dificuldade que tá o Corinthians dentro da competição. O Corinthians vem de uma derrota contra o Sport, último colocado dentro da competição, que só conseguiu ganhar 2 jogos do Grêmio e do próprio Corinthians. Estádio lotado. No mínimo, o cara tem que amar aquilo que faz. E se não quiser assistir todos os jogos, tudo, mas saber quem você vai enfrentar e quem você vai estar ali jogando. O estádio lá com mais de 40 mil. Aí, com 10 minutos, sai um pênalti pro Corinthians. No meio de semana, todo mundo viu o Flamengo contra o Estudiantes, levou pros pênaltis. O Rossi é pegador de pênalti. Pegou 2 pênaltis no meio de semana. Eu venho no jogo em casa, que eu venho de uma derrota para um time que era o último colocado, onde não jogamos nada. Tem uma incumbência de um time estar jogando bem. Já antes do pênalti, ele já saiu na cara do gol, perdeu o gol, a bola bateu na trave. Aí ele vai, já sabe o histórico do Depay, do Pato. Aí eu também tô com 2 cartões amarelos. Tenho que saber que eu tô com 2 cartões amarelos. E eu sou um dos principais jogadores do time, um dos principais atacantes do país, visando seleção, que muita gente me elogia. Estou falando o caso dele. Já foi convocado, elogiado. Tem uma chance de ganhar do líder do campeonato, onde tem uma freguesia, e eu vou bater um pênalti daquele. Não estou falando que se ele batesse normal, Mauro, que ele ia fazer. Mas pelo menos, porra, bate o pênalti como tem que ser batido. Ah, o jogo está 3-0. É uma coisa diferente. Vou bater daquela forma. Da forma que quiser. E aí deixa os companheiros numa situação ruim. O Dorival vai para a coletiva, não sabe o que falar. E depois disso tudo, Tico, o jogo rola, ele sai na cara do gol de novo, ele perde o gol, dá um contra-ataque, o Gustavo Henrique fica pendurado no jogo. Toma um cartão amarelo porque segura o Bruno Henrique. E aí, estou falando, na noite de ontem, foi um desastre o seu Yuri Alberto. Não estou falando de todos os jogos, a gente tem que comentar o que a gente viu ontem. Desastre total. Aí ele faz o gol no segundo tempo. Faz o gol e vai pra torcida, chorando, comemorar e tira a camisa. Já tô com 2 cartões amarelos. Já desfoca o Corinthians pro próximo jogo. Que é um jogo duro. Contra o Inter, onde ele foi muito bem no Inter. Aí sabe o que acontece? Se o Corinthians vai mal lá, perde de novo contra o Inter, é 3 derrotas seguidas e fica beirando a zona do rebaixamento. Aí é todo ano que parece que deu aquela arrancada com o nosso querido Ramon Dias, que ama os Índias. Sabe onde ele está? No Inter. Os Índias que ele ama, ele está lá no Inter. Então, o Neto tem um jeito de se expressar, o Flávio, você, mandar aqui meus pêsames para a família do nosso querido amigão que veio a falecer, tem um jeito dele, o Mauro. Mas vou te falar, cara, não pode um atleta profissional fazer aquilo que o Yuri Alberto fez ontem, não. É aquilo, né? Na fase que ele estava, jogando contra o Flamengo, precisando vencer, dar uma cavadinha ridícula como essa, tem que ser criticado, tem que ser cobrado. Eu acho que a cavadinha, ela tem que ser para aquele craque que realmente espera o goleiro cair. Porque nitidamente o Yuri Alberto não esperou o goleiro cair. Porque o Rossi estava já caído e a bola vai na mão do Rossi. Então, cavadinha não é para qualquer um. A cavadinha, ela foi... eu não sei se ela foi criada por ele, mas pelo menos ela voltou a ser usada pelo Djalminha. O Djalminha era um cracaço, ele esperava o goleiro cair. O Henrique Dourado mesmo, um jogador que sempre foi muito eficiente nos pênaltis, esperava o goleiro cair. Agora, já é o segundo pênalti que esse Corinthians perde na temporada com cavadinha. Teve a do Memphis Depay, teve a do Yuri Alberto. Agora, por outro lado, Flávio Prado, a gente tem no Flamengo, eu acho que a gente tem que fazer uma certa crítica. Primeiro, mais um tempo péssimo do Flamengo, tá? Primeiro tempo do Flamengo foi ruim. A gente teve um jogo inteiro ruim contra o Estudiantes, a gente teve um tempo ruim contra o Vasco e a gente teve esse tempo péssimo contra o Corinthians. Nos 3 últimos jogos, o Flamengo precisa acordar. E é aquilo que eu falei ontem, que até o Mauro César Pereira discordou um pouquinho, era o time misto que estava em campo no primeiro tempo. Olha que futebol de bosta que mostrou. É o que eu falo. Não pode o time misto do Flamengo, do jeito que tem um elenco forte, jogar esse futebolzinho mequetrefe.
Não pode, não pode. Foi massacrado pelo Corinthians. Corinthians poderia ter feito pelo menos 2-0 no primeiro tempo e aí não teria como recuperar. E aí, né, Flávio, é aquele negócio. Primeiro, um primeiro tempo péssimo, e eu gostaria de te escutar sobre isso. Mas segundo, a importância do craque Arrascaeta. Porque num lance individual, o Arrascaeta muda o jogo. Flamengo estava jogando mal no primeiro tempo. Corinthians faz um gol com 2 minutos do segundo. Poderia ser ali o fim do Flamengo. Quando o Arrascaeta domina uma bola com a direita sem espaço nenhum. Ele domina a bola com a direita e rápido ele chuta com a esquerda. É um lance de craque, pô. Todo mundo vai falar, tá puxando o saco porque é o Arrascaeta. Gente, ele recebe a bola muito rápido, sem espaço, ele domina com a direita e chuta rápido com a esquerda. O Arrascaeta, em um lance, mudou a história do jogo, Flávio Prado. Bom, boa tarde, Pilhado, boa tarde, Mauro Betti, boa tarde, Vamp. Antes de mais nada, eu queria falar da Cavadinha. Eu não tenho nada contra a Cavadinha, nada, zero. Eu não vejo a menor diferença de você perder um pênalti dando um bicão e o goleiro pega, ou você manda o bicão pra lua, a Cavadinha é uma estratégia. Quando dá errado, faz parte. O jogador, quando ele vai bater o pênalti, ele tem que escolher uma estratégia. A cavadinha é uma estratégia difícil do goleiro entender. Quando você erra, ele errou. A gente já viu o jogador que tenta dar bicão e ele escorrega. Qual é a diferença da cobrança do Roberto Baggio em 94 e da cavadinha? O Louco Abreu deu uma cavadinha e fez o gol. O Roberto Baggio perdeu uma Copa do Mundo. E ele bateu firme. Eu acho que é uma estratégia. O cara cria um jeito. O goleiro dificilmente espera uma cavadinha. Ontem o que aconteceu foi que o Roberto escorregou. Ele perdeu a firmeza do pé, errou e caiu. Aí fica uma coisa feia. Mas eu acho que se a gente ficar batendo contra a cavadinha, nós vamos bater contra a criatividade do jogador. O jogador é uma maneira de você enganar o goleiro. Como a paradinha do Pelé era, como aquela caminhada do Neymar que você vai dando passo logo, depois você para e toca, como a maneira do Cristiano Ronaldo que ele vem. Cada um cria uma estratégia. É que a cavadinha, quando perde, ela é feia. O goleiro defende com muita facilidade. Mas a chance do goleiro pular para um lado ou para o outro é enorme. Tanto que o Rossi estava caído. Se ele acertasse a cavadinha, ela ia passar por cima dele. Quando o Djalminha fazia a cavadinha, era engraçado, porque o goleiro saía, né, catando cavaco, era engraçado. A cavadinha foi criada pelo Panenka, um jogador da Tchecoslováquia, ainda era Tchecoslováquia, numa Eurocopa, eu não lembro qual ano. 96. 96. 76 contra a Holanda. 76. Então, ele cria, tanto que na Europa essa jogada é chamada de Panenka, não cavadinha. Então, eu não tenho nada contra. Eu acho que a gente não pode tolher a criatividade do cara. Senão ele faz o simples. Você dá um bico, o goleiro pegou. Se desse um bico, bola batesse na trave, é uma estratégia. Eu não tenho nada contra, respeito quem tenha, mas reconheço que é feio quando perde, mas é uma estratégia, é uma maneira de você tentar enganar o goleiro. E às vezes não funciona, como às vezes não funciona você tentar colocar, às vezes você bate forte, ela voa, vai lá pra cima, às vezes bate na trave, às vezes o goleiro pega. Acontece, eu não tenho nada contra, realmente não tenho. Com relação ao Flamengo, eu acho que, pelo que eu senti, as alterações elas foram feitas por necessidade. A gente vê o Jorginho, quando o Jorginho entra, muda o jogo, claro, mas eu não acredito que o Jorginho tivesse condição de fazer 2 jogos consecutivos na mesma pegada. E o Flamengo, ele tem um elenco enorme, maravilhoso, mas ele não tem tempo de treinar como nenhum time brasileiro tem. Então vai ser normal que o time oscile. E no segundo tempo, o Flamengo deitou, né? Ganhou com muita tranquilidade, jogou bonito, jogou trocando passes, fez os 2 gols, abriu essa vantagem, que é uma ótima vantagem. Então, acho que está tudo dentro da normalidade. Para mim, a cavadinha é uma tentativa como qualquer outra, e para mim, a oscilação do Flamengo também é normal, até pela falta de tempo, de condição de treinar. E alguns jogadores mais velhos, eles precisam sim ser poupados. Quando o Felipe vai dando uma renovada no time, né? Vai trocando jogadores, o time vai ganhando mais corpo. E aí é uma arma que ele tem que o Corinthians não tem. Ele tem peças para colocar num nível que o Corinthians não tem. Então o que vai acontecendo? Ele vai melhorando o time com a entrada dos jogadores e o Corinthians vai piorando o time com a entrada de jogadores. Aí é que pesa o elenco. E aí deu tudo certo. Veio a vitória. Sobre a Arrascaeta, outro dia a gente até brincou aqui, você fala assim, você é contra estrangeiro? Não, nunca falei mal do Arrascaeta. Sou contra jogador ruim, de qualquer lugar. Estrangeiro ruim não tem motivo para trazer para cá. Já temos os nossos ruins aqui. E a nossa molecada que às vezes é boa e perde lugar para estrangeiro ruim. Arrascaeta, venham outros, não tem problema não. E é o melhor jogador do Brasil na atualidade. Né? A gente tá falando do Arrascaeta, vai ter que falar do Carrascal também, inclusive eu, porque eu mesmo cheguei a falar que não era para pagar tudo isso no Carrascal. Será que o Carrascal valeria a pena?
o cara chegou jogando muita bola. Então já tá queimando minha língua e eu tenho que assumir. Agora, com relação à cavadinha, Flávio Prado, eu também não posso ser contra. Porque eu também errei uma cavadinha hoje. Né? Eu dei uma cavadinha, para quem tá chegando agora, né, no programa, eu dei uma cavadinha hoje, tentei, cavei para achar os R$200 do Vamp e não achei. Mostra aí, Kaique. Eu errei, então não posso criticar o Yuri Alberto. Cadê? Cavadinha normal, vamos ver aí. Cadê, Kaique? A cavadinha. Tá no ponto? Que eu também errei a cavadinha. Bom, pelo jeito não tá no ponto. Eu pedi pra Lívia falar aqui com o Kaique. Kaique, responde a Lívia aí, porque eu também errei a cavadinha hoje. Não sei se o Kaique quer babar ovo do Vampeta ou se não tá rodando na técnica. Vê o que ele responde aí, amor. Cadê a cavadinha, Kaique? O que você tá fazendo, amor? Tô dando uma cavadinha. Pra quê? Pra ver se eu acho os R$200 do Vampeta. Olha a cavadinha, ó. Cavadinha. Não tô achando. Já perdeu 300, 100 no Internacional. Perdeu 200 no Estudiantes. Agora tô dando uma cavadinha pra procurar os 200 do Flamengo e Corinthians. Olha aí, ó. Eu também errei a cavadinha hoje. Então, já que eu não achei seu dinheiro, Marcos André, eu não posso criticar. O que você tá com essa carinha? Olha, calma. O dinheiro é seu mesmo, trouxa, tá voltando. Gosto disso, de vibrar com o dinheiro dele. Ainda tem, Agora, tem 300 de sobra ainda aqui, ó, nesse bolso. Então vai guardando que tem semifinal de Libertadores chegando. Com relação ao jogo, assusta o primeiro tempo do Flamengo? Porque eu discordo do Flávio. Não pode ter uma oscilação de não jogar nada desse jeito. Não pode. Porque o Corinthians também poderia ter matado o jogo no primeiro tempo. O Flávio falou, o Flamengo deitou no segundo, mas poderia ter decidido o jogo. Sim. O Corinthians no primeiro tempo. E outra, Carrascal, né, Mauro? Impressionante como chegou bem no Flamengo e chegou sendo decisivo. 2 assistências ontem, jogou muita bola contra o Estudiantes. Boa tarde, Pilhado, Jovem Pan. Já eu falo um pouquinho mais do Paulo Soares, que ele merece falar muita coisa, né? Ainda mais no momento que a gente tem tanto amargor por tudo quanto é lado, sobretudo dentro de campo, no jornalismo. É muito legal quando alguém merece o apelido que ele tem, amigão. E em relação ao Flamengo e Corinthians e Flamengo, normal a gente tá vendo de novo as imagens, é normal o Corinthians vir para cima, atacar na Neoquímica Arena, normal ao final das contas o Flamengo vencer, porque o Flamengo tem um desempenho melhor, tem o mesmo número de vitórias que o Palmeiras, mas jogou menos vezes, por óbvio, que o Palmeiras, então tem um desempenho inclusive com mais vitórias do que o próprio Corinthians na Neoquímica Arena. E normal um time que tem um elenco que tem, rodar. E tem que rodar mesmo, até porque foi quinta-feira à noite em La Plata. E o Flamengo já não jogou bem, mereceu a classificação pelo conjunto da obra, nos pênaltis, mas mereceu. E tinha que rodar o elenco, porque quinta-feira à noite, mas agora não tem mais nada. Não, tem coisa e tem o risco de você estourar um jogador como o Arrascaeta. O Arrascaeta, por não estar 100%, o Flamengo também perdeu o título de 2021 por o Arrascaeta estar voltando e não estar 100%. Ele que, para mim, é um dos 3 maiores estrangeiros da história do futebol brasileiro. Devo até publicar amanhã no Estadão a minha relação nos top 10. Eu ainda não a fechei, mas o Arrascaeta entre os 3 melhores estrangeiros que eu já vi em todos os tempos, tá. Né? E até os que eu li e ouvi e não pude ter a felicidade de ver. E o Arrascaeta é esse cara, que cada vez mais seminal, brilhante também o Felipe Luiz nesse aspecto de colocar um pouquinho mais próximo do gol, que já não tem, nunca teve tanta assim, disposição para marcar ou cercar, mas com a bola é isso aí, com direita ajeita para a esquerda, da esquerda ajeita para a direita, com muita tranquilidade e facilidade. E como é bonito de ver o Arrascaeta jogar e como é bacana ver o Flamengo jogar quando o time está aceso, né? E nem sempre está aceso, o que é normal por esse calendário intenso e insano. Já vamos falar de Bahia e Palmeiras, também passa muito por isso aí. E o Flamengo tinha jogado quinta-feira à noite em La Plata, tem todo o desgaste e tal, e enfim, então teve uma oscilação natural, até pelas escolhas iniciais, e ainda assim melhores que o elenco do Corinthians e a maioria dos seus adversários no Brasil e fora do Brasil, na América do Sul. Tem o potencial que tem o Flamengo e o potencial que tem para não precisar jogar tanto ou jogar menos de 45 minutos e ganhar do Corinthians necessitado e
preocupante. Dever dizer, o Corinthians tem mais jogos que a maioria dos times que estão atrás dele. O Corinthians, lamentavelmente, está numa posição que não é para estar, está já de novo lutando contra o rebaixamento. A média de mais de 1 ponto por jogo é melhor do que do ano passado. Não vai cair como ano passado, mas vai de novo sofrer e precisa estar esperto, mais esperto do que esteve o Alberto. Né? E dessa cavadinha aqui na Europa se chama Panenka, não quero que se chame aqui Panaca, como um querido colega que pediu ao sigilo falasse, né? Mas foi o pênalti mais ridículo de cavadinha que eu vi na vida, assim, foi o pior de todos, né? O Rossi não só defende deitado, ele defenderia sentado, defenderia deitado, defenderia dormindo, e esse tipo de cobrança desse jeito é indefensável. Se faz é lindo, se não faz é horrível. É aquela coisa que falava o grande treinador Otto Glória, que o treinador no Brasil é a besta ou bestial no sentido de genial, sobretudo no português de Portugal. E aí você pede para fazer isso, e pede para errar. O Memphis tinha errado, é o Memphis, um outro jogo, outro momento. O Yuri Alberto foi muito mal, perdeu, e mesmo assim ele vai fazer um belo gol, porque é um ótimo atacante, não é fácil recuperar depois da bobagem que fez, e é bobagem, não dá para tentar, na minha opinião, minimizar. Também estou com o Flávio quando ele fala, quando a bola entra, beleza, quando a bola não entra, é aquele horror, né? Você não pode cobrar, por exemplo, o Roberto Baggio, citado aqui, que é o maior batedor de pênaltis da história da Série A italiana, com mais de 93% de aproveitamento, quando perde um pênalti numa final de Copa do Mundo, depois de 120 minutos, em que ele jogou com uma cocheira, porque não estava 100% fisicamente, no maior calor que eu passei em 59 anos de vida, e quase todo mundo passou ao meio-dia de Pasadena. É uma coisa. Você não pode cobrar o Zico quando perde diante do Bates, tinha acabado de entrar, e ele só bateu por ser capitão e líder. E às vezes a gente esquece que contra o Peru em 78 aconteceu a mesma coisa. Ele substituiu o Jorge Mendonça no 4º jogo do Brasil naquela Copa e bateu o pênalti porque ele era o batedor oficial mesmo entrando. Contra o Peru a bola entrou, frase terrível. Contra a seleção peruana a bola entrou, contra a seleção francesa infelizmente o Bates defendeu, e depois o Brasil perderia nos pênaltis que o Zico, inclusive, com muita coragem, como capitão, foi lá e converteu dele. Acontece. Aconteceu com o Yuri, a gente está vendo esse belo gol que ele faz, o Corinthians estava bem até então, aí o Arrascaeta desequilibra, o Carrascal muito bem, e é um dos tantos méritos do Flamengo em 25, Carrascal bem, Jorginho bem, Saul muito bem também, Samuel Lino muito bem, todos os que chegaram ao Flamengo parecem estar jogando há meses na Gávea. Claro que um grande time favorece, um excelente treinador favorece, e o resultado está aí. O Flamengo conseguindo um baita resultado, mais um contra o Corinthians lutando para não cair, mas não é esse caso, e o Flamengo abrindo, por enquanto, uma vantagem muito boa de pontos sobre Palmeiras, sobre Cruzeiro e sobre Palmeiras. Claro que o time paulista tem que jogar menos, mas um jogo complicado, claro, contra o Santos na Vila Belmiro. Tem muito campeonato pela frente. Mas é dessas vitórias, animicamente, inclusive depois do sofrimento que foi, mais do que se imaginava, o sufoco em La Plata, que essa vitória contra o adversário como o Corinthians, é da maneira como foi construído o placar, que dá para cavar, sem alusão alguma, ou uma pequena alusão, coisas ainda melhores para o Flamengo. E para o Corinthians, bastante preocupantes. Pilhado.